As 11 ações de Provérbios 28 que abrem a misericórdia de Deus sobre sua vida. Comece hoje. Você já chamou por Deus e ouviu silêncio? E se esse silêncio não fosse rejeição, mas o treinamento exato para você aprender a distinguir a voz que importa do barulho que sobra? Hoje eu vou te conduzir por um caminho simples e forte. Em poucos minutos, você vai acender a primeira luz dentro de um corredor escuro, e quando essa luz acende, a casa inteira muda. Daqui a pouco eu te dou um teste rápido para saber se a sua porta começou a abrir. A faísca. Antes da palavra. Antes da palavra certa, existe um instante misterioso em que a dor muda de função. Ela não some, mas deixa de ser um peso mudo e vira um sinal. É como caminhar de madrugada por uma casa silenciosa. Tudo parece igual, até que você encontra o interruptor. A faísca é esse clique interno. Não é espetáculo, não é milagre barulhento. É a decisão íntima de parar de interpretar o silêncio como abandono e começar a tratá-lo como convite. Convite para escutar, ajustar, dar um passo. Pequeno, porém verdadeiro. Talvez você tenha passado dias tentando decifrar sinais, pedindo marcas extraordinárias, promessas escritas nas nuvens. O problema é que, enquanto espera o trovão, ignora o sussurro, e o sussurro costuma vir primeiro. A faísca acontece quando você escolhe honrar esse sussurro. Quando você troca a pergunta, por que comigo, por o que devo fazer agora? Essa simples mudança de pergunta rearruma a sala por dentro. Você deixa de ser refém do que sente e começa a ser responsável pelo que escolhe. Pense assim, a alma cria gravidade. Há hábitos, culpas e pressas que te puxam para baixo. Só que a repetição de pequenas escolhas coerentes cria impulso. Gravidade contra impulso. Não é filosofia, é prática. Em vez de brigar com a noite, você acende uma luz. Em vez de prometer uma vida perfeita, você separa 5 minutos intocáveis. Em vez de buscar uma resposta nova, você obedece à orientação antiga que já conhece, mas vinha protelando. A faísca não pede aplauso, pede honestidade, e a honestidade tem som de chave girando. Daqui a pouco eu vou te entregar um teste simples para saber se essa chave está mesmo girando. Antes, preste atenção em 3 sinais discretos que anunciam a faísca. Primeiro, a clareza deixa de ser uma sensação e vira um próximo passo concreto, pequeno o suficiente para caber hoje. Segundo, a ansiedade perde volume. Não desaparece, mas fica ao fundo, como um rádio distante. Terceiro, você percebe que não precisa de novas promessas para obedecer à última orientação clara que Deus te deu. É aqui que a madrugada começa a parecer habitável. Não é dia ainda, mas já não é noite fechada. A faísca se alimenta de proximidade, não de erudição. Você não precisa saber todas as respostas. Precisa se aproximar. Aproximar é escolher um lugar, um horário, uma prática. Pode ser sentar em silêncio com um único verso, pode ser falar pouco e escutar mais, pode ser caminhar sem fones por 10 minutos para que seus pensamentos desçam do frenesi para o lugar da presença. Aproximar é apagar notificações que nunca te deram direção e acender o único foco que já te trouxe paz antes. É contraditório. Você investe pouco tempo, mas com máxima intenção. E essa intenção reorganiza o terreno para a semente. Perceba como os ruídos tentam negociar com você. Mais tarde, quando sobrar tempo, quando eu me sentir melhor. O ruído vive de adiamentos. A faísca vive de começos humildes. Ela não pede que você vire outra pessoa. Pede que você seja a mesma, só que honesta hoje. Se houver confissão para fazer, faça. Se houver algo a abandonar, abandone. Se for preciso pedir perdão, peça. Se a melhor ação for apenas ficar quieto na presença, fique. O que abre a porta não é o volume do discurso, é a qualidade da obediência. Talvez você se pergunte, e se eu tiver medo de não conseguir manter? Medo é natural quando você acende uma luz pela primeira vez. A casa estranha a claridade. O segredo é não tentar iluminar todos os cômodos de uma vez. Um interruptor por dia,
um gesto fiel por manhã. Uma pequena decisão repetida vira coluna. Coluna sustenta o teto. Teto protege o resto. E, sem perceber, você já não está vivendo de lampejos, está vivendo de estabilidade. Agora guarde esta imagem. Uma casa de madrugada, um corredor, uma porta. Do outro lado, não há um juiz impaciente. Há um pai que chama pelo nome e espera ouvir seus passos. A faísca é o som do primeiro passo. Não dramatize, não complique, apenas caminhe. Daqui a pouco eu volto com o teste simples para você medir, ainda hoje, se a sua porta começou a se mover. Se você topar fazer, verá que a madrugada não é o fim. É o começo do dia que você ainda não viu, mas já está nascendo. A bússola mal lida. O maior desvio nem sempre acontece por rebeldia, mas por leitura errada do norte. A gente caminha com o peito sincero, o passo decidido, e ainda assim termina longe do destino, porque a bússola que usamos estava magnetizada por coisas pequenas, medo do julgamento, pressa de provar valor, desejo de atalhos. Quando a agulha encosta em metais estranhos, ela aponta para qualquer lugar, menos para o que interessa. E no espiritual, esse metal pode ser tão sutil que parece até virtude. Chamamos teimosia de perseverança. Rotulamos ansiedade como zelo, pintamos ganância com a cor da visão. E com a bússola torta, pedimos que Deus abençoe um trajeto que Ele nunca traçou. Repare nos metais que grudam na agulha. O primeiro é a comparação. Você olha para a história de outro e conclui que Deus está atrasado na sua. Então, em vez de obedecer ao próximo passo que te foi dado, você tenta copiar a passada de alguém. Só que o mapa de outro não revela seus vales nem seus precipícios. O segundo é a autojustificação. Em nome da paz rápida, você diminui o peso do que precisa ser confessado. Não foi tão grave. Todo mundo faz. A agulha até mexe, mas não aponta. O terceiro é o atalho travestido de fé. Se existir um caminho mais rápido, ainda que torça princípios, a mente vende como estratégia. O problema é que atalhos cortam colunas, e teto sem coluna vira ruína. Há também um quarto metal, a leitura seletiva da palavra. Você sublinha o que confirma seu plano e ignora o que confronta suas intenções. Orações ganham urgência, mas obediência perde prioridade. Pedimos direção do céu sem querer abrir mão do volante. O resultado é oração cansada, escolhas impulsivas e a impressão falsa de que Deus está silencioso. Não é silêncio, é misericórdia recusando endossar uma rota que te feriria mais adiante. Quando Deus não diz sim à pressa, não é crueldade, é cuidado. A bússola mal lida também confunde sentimento com direção. Você acorda leve e conclui que Deus aprovou. Acorda pesado e deduz que Deus fechou a porta. Sensações importam, mas não são norte. O norte é a fidelidade no que já foi claro. O norte é a coerência entre o que você crê e o que faz quando ninguém observa. O norte é a paz que resiste ao argumento brilhante e se mantém de pé mesmo quando o aplauso some. Essa paz não é passividade, é terreno firme sob o pé. Ela não te anestesia, te alinha. Talvez você se reconheça nesta cena. Cronogramas perfeitos, metas pintadas, frases motivacionais na parede. E no íntimo, um cansaço que não passa. Você tenta mais uma técnica, mais um vídeo, mais um hack. Mas a bússola continua tremendo, porque o problema não é a estrada, é a agulha magnetizada. Desgrudar a agulha desses metais é trabalho de silêncio, verdade e correção de rota. Silêncio para perceber o que te puxa. Verdade para nomear com precisão. Correção para desfazer o último passo errado, se preciso, e recomeçar. É humilhante? Às vezes. É libertador? Sempre. Existe um ponto crucial. Deus não se ofende por você ter errado o rumo. Ele se entristece quando você insiste em defendê-lo. A misericórdia corre mais rápido que o erro quando encontra a verdade. O que trava não é o desvio em si, é o orgulho que impede o retorno. Por isso, a bússola saudável
não é a que nunca erra, mas a que corrige rápido. Pessoas que corrigem rápido chegam aparentemente mais devagar, porém chegam inteiras e no tempo vão mais longe. Daqui a pouco eu vou te dar o teste da porta. 3 perguntas curtas para mostrar se sua agulha está livre ou grudada. Antes, guarde um critério simples para hoje. Se a decisão brilha, mas exige que você esconda algo, a agulha está contaminada. Se a decisão não tem brilho, mas mantém sua alma inteira e sua consciência limpa, a agulha está voltando ao norte. O céu prefere passos sem brilho a saltos que custam sua inteireza. E quando a inteireza volta, o mapa volta a fazer sentido. É como virar a esquina e, de repente, reconhecer a rua. Endireitar a bússola não é dramatizar, é fazer o próximo certo. Às vezes é ligar pedindo perdão. Às vezes é apagar um contato. Às vezes é cancelar um negócio que prometia cifras, mas cobrava sua paz. Às vezes é apenas voltar ao lugar onde você costumava escutar a Deus antes do barulho. Cada gesto de verdade desmagnetiza um pouco a agulha. Quando a agulha se solta, ela para de girar histérica e aponta, e basta uma direção clara para um coração disposto. O resto, a graça sustenta no caminho. O teste da porta. Quando uma porta começa a abrir, ela não faz espetáculo. Ela muda o som do ambiente. O teste da porta serve para isso, distinguir ruído de avanço real. Não é um ritual pesado, não precisa de hora mágica. Em 30 segundos sinceros, você verifica se está diante de um treinamento de Deus, e não de mais um giro em falso. Pense nesse teste como quem encosta o ouvido na madeira para ouvir o lado de dentro. Se houver passos do outro lado, você continua. Se só houver eco, você não força a fechadura, ajusta o coração e tenta de novo. Respire fundo. Agora, 3 perguntas que precisam de resposta curta, sem discurso. Primeira, qual é a última orientação clara que você recebeu de Deus e que você pode obedecer hoje sem depender de ninguém? Se a resposta for um versículo, uma reconciliação, um ajuste de rotina, ótimo. Se você não consegue nomear nada, isso já diz muito. A porta não gira por falta de instrução, mas por excesso de distração. Segunda, o que você ainda está encobrindo com uma narrativa bonita? Pode ser um hábito que você chama de fase, um ressentimento com nome de cuidado, um atalho conhecido como estratégia. Se você precisa de explicação longa para justificar, é porque a maçaneta está escorregadia de auto-engano. Terceira, qual pequeno ato de obediência caberia nos próximos 15 minutos? Pequeno mesmo. Desinstalar, silenciar, apagar, pedir perdão, devolver, anotar, fechar a porta e ficar 5 minutos em silêncio, com a palavra aberta. Quem não encontra um ato pequeno para hoje, raramente sustenta um grande amanhã. Se você respondeu com precisão e sentiu um leve alívio, é sinal de dobradiça lubrificada. Esse alívio não é euforia, é paz operacional, a sensação de que dá para agir sem se trair. Se, ao contrário, você percebeu raiva, defesa ou vontade de adiar, não se condene. Apenas trate isso como o barulho que denuncia onde mexer. O teste não é para te humilhar, é para te alinhar. Deus não exige que você empurre a porta com os ombros, Ele te chama a girar a chave certa. E chaves certas costumam ter forma de verdade simples. Aqui vai um detalhe que muda tudo. O teste não é sobre sentir algo extraordinário, mas sobre notar deslocamentos concretos. Depois de nomear a última orientação e escolher um ato pequeno, observe 3 sinais. A conversa interna perde gritos e ganha frases curtas. A decisão fica mais simples que a justificativa. E ao imaginar o depois, surge uma leveza que não depende do aplauso de ninguém. Quando esses 3 sinais aparecem, a porta cede, quase sempre sem barulho, às vezes com um estalo que assusta, mas cede. Se você travou nas perguntas, faça a versão emergencial do teste. Pegue um papel e escreva 2 colunas. À esquerda, verdade que sei. À direita, ação possível hoje. Não enfeite. Sei que preciso perdoar João. Vou enviar uma mensagem simples pedindo para conversar.
Sei que as notificações me escravizam. Vou mutar o app por 24 horas. Sei que esse acordo me rouba a paz. Vou cancelar antes de assinar. Em seguida, ajoelhe se quiser, sente-se se preferir, mas entregue isso em uma frase. Senhor, eu obedeço o que já sei e te peço luz para o que ainda não vejo. A luz costuma vir enquanto os pés se movem. Talvez você pergunte, e se eu falhar amanhã? O teste não mede perfeição, mede direção. Quem cai e corrige rápido, mantém a porta sob controle. Quem cai e inventa mais uma história para não corrigir, enferruja a dobradiça. O céu não está fazendo auditoria de espetáculo, está treinando fidelidade. Por isso, repita o teste por 7 dias. Ele cabe no bolso e não exige cenário. 30 segundos de verdade hoje salvam 3 horas de confusão amanhã. E quando a confusão diminui, a voz que importa volta a ser audível. Guarde a imagem. Você no corredor, a mão na maçaneta, o ouvido na madeira. Do outro lado, não há desdém, há presença. A porta responde à verdade, como fogo responde ao oxigênio. Dê oxigênio à sua alma com respostas simples e passos possíveis. Se a madeira rangeu um pouco agora, não recue. Continue girando. É assim que portas antigas se rendem. Um clique de cada vez. Gravidade versus impulso. Toda vida tem forças invisíveis puxando e empurrando. A gravidade puxa você para baixo, para o conforto que nunca cura, para a repetição que veste máscara de rotina, para o amanhã eu vejo isso. O impulso empurra você para frente, para escolhas pequenas e teimosas que parecem quase nada, até que um dia viram trilho. Em termos espirituais, gravidade é o conjunto de hábitos, culpas e pressas que drenam sua inteireza sem alarde. Impulso é a soma de obediências pequenas, repetidas, discretas, que criam direção mesmo quando o sentimento não ajuda. Uma te prende ao chão pela via do costume. O outro te arranca do chão pela via da fidelidade. Gravidade tem linguagens conhecidas. Uma delas é a distração, esse abrir e fechar de aplicativos como quem procura paz no fundo de uma gaveta. Outra é a pressa, a necessidade de resolver tudo hoje, mesmo sem clareza, só para calar o incômodo. Há também a negociação silenciosa com o erro. Você dá nomes polidos ao que já sabe que precisa abandonar. Gravidade quase sempre é confortável, porque é previsível. Você já sabe onde o dia vai terminar. Cansado, ansioso, com promessas renovadas e a prática intocada. O corpo deita, a mente gira, o coração se acostuma a não esperar nada novo. Impulso, ao contrário, começa pequeno e sem glamour. É o minuto de silêncio antes de responder. É o não dito ao atalho que promete alívio rápido, mas cobra caro na consciência. É fechar a porta, apagar a tela e ficar com a palavra aberta até uma linha atravessar sua resistência. É confessar sem espetáculo, ajustar sem anúncio, obedecer sem plateia. Impulso parece fraco no início, porque não dá a dopamina do feito instantâneo, dá a colheita da constância. E constância muda não só o que você faz, mas quem você é quando ninguém está vendo. Imagine uma pista antiga de decolagem. Gravidade te lembra de todos os voos que não deram certo. O piloto interior enumera falhas, chama prudência de medo, te convence de que é melhor taxiar até anoitecer. Impulso não briga com a gravidade, ele a respeita e a calcula. Por isso define ângulo, velocidade, comprimento de pista. Em linguagem simples, um horário específico, um gesto específico, um limite específico. 5 minutos intocáveis de presença real valem mais do que 50 de culpa. 3 frases verdadeiras na oração valem mais do que 30 generalidades. Um pedido de perdão valente vale mais do que 1000 promessas sem prática. Talvez você diga, eu não sinto vontade. Vontade é vento. Impulso é decisão com lastro. O vento muda, a decisão fica. Quando você age alinhado, o sentir vem atrás, como criança que corre para alcançar o pai. É por isso que muitos esperam a inspiração certa e, no fim, inspiram poeira. O segredo é fazer a coisa pequena que a sua alma respeita.
Quanto mais vezes você se faz respeitar, mais o coração admite: aqui tem direção. E direção é o primeiro milagre. Gravidade tenta te convencer de que um deslize não muda nada. Muda sim. Não pelo deslize em si, mas pela história que você conta para manter o deslize. Essa narrativa cimenta o chão. Impulso responde diferente. Caiu, corrige rápido. Errar sem corrigir é costurar chumbo no bolso. Errar corrigindo é trocar o peso por asa. O céu não requer impecáveis. Treina rápidos em corrigir. A pessoa que corrige rápido aprende a ouvir antes do desastre, não depois dele. Há ainda um ponto pouco falado. Impulso se alimenta de sinais mínimos. Uma conversa que foi mais mansa do que seria ontem. Uma decisão que custou orgulho, mas preservou a paz. Uma ansiedade que diminuiu de volume quando você fechou a porta do quarto e disse em voz baixa: "Fala, Senhor, teu servo ouve." Esses sinais não estouram fogos, mas constroem barragens contra o desânimo. Colecione-os, não como troféus, e sim como coordenadas. Coordenadas mantêm o nariz da aeronave na direção certa quando a visibilidade é curta. Agora, uma prática simples para hoje, ainda no espírito do teste da porta. Escolha uma única coisa que representa gravidade no seu dia e aplique uma única ação de impulso por 7 dias. Se a gravidade é o celular logo ao acordar, o impulso é deixar o aparelho do lado de fora do quarto e, antes de qualquer notificação, sentar com um verso. Se a gravidade é a busca por aprovação, o impulso é cumprir uma tarefa invisível que só Deus viu e você sabe que precisava ser feita. Se a gravidade é o atalho financeiro que torce princípios, o impulso é cancelar a negociação e assumir a perda agora para não perder a alma depois. Você pode sentir uma resistência quase física enquanto lê. É normal. Gravidade protesta quando percebe que vai perder monopólio. Mas basta uma semana de impulso para o terreno mudar. A mente descansa mais cedo. O corpo acorda menos pesado. As decisões param de custar a sua paz. E sem perceber, você estará repetindo o movimento mais importante de todos: obedecer no pequeno. Obediência pequena é o combustível do impulso, e impulso constante vence a gravidade que parecia eterna. Guarde a imagem final. Você no corredor de madrugada, a porta à frente. A gravidade diz: fica, enumera desculpas, pede mais uma volta nos mesmos pensamentos. O impulso não grita, apenas convida. Dê o próximo passo possível agora. Quando o pé obedece, a porta responde. É por isso que a mudança parece milagre de fora e treino de dentro. Quem olha de longe, vê voo. Quem vive por perto, sabe o quanto custaram os primeiros metros. A hora deslotada. Existe um pedaço do dia que não aceita plateia, notificação ou conversa paralela. É a hora deslotada, um bloco pequeno e intocável que não se divide com nada. Não é místico, é simples. 5 minutos reais que você protege como quem protege a chave de casa. É aqui que a alma para de ser reativa e volta a ser responsiva. Muita gente acredita que precisa de uma manhã perfeita, café ideal, silêncio absoluto. A verdade é outra. A hora deslotada não nasce da circunstância, nasce da decisão de não negociar esse encontro com o que te alinha. É o minuto em que você fecha a porta e, sem liturgia complicada, escolhe estar inteiro. Inteiro por 5 minutos vale mais do que disperso por 50. Talvez você se veja nesse retrato. O dia começa e, antes de perceber, sua cabeça já está na agenda, nos prazos, nas pendências. Quando repara, já abriu 2 redes, respondeu 3 mensagens e deixou a paz ficar do lado de fora do quarto. A hora deslotada é o protesto contra esse roubo. Ela funciona como o primeiro acorde que afina o resto da música. Se o primeiro som sair falso, todo o repertório desafina. Se o primeiro som sair limpo, até os tropeços do meio do dia encontram uma nota de retorno. Por isso, não delegue essa hora a um quando der. Marca no relógio. E quando chegar, entre como quem entra em lugar sagrado, sem pressa, sem justificativas, sem plateia. O que acontece nesses 5 minutos? Pouca coisa aos olhos do mundo, quase tudo aos olhos do coração. Você se assenta,
respira, escolhe um verso, repete devagar até que uma palavra te pare. Fica nela. Não brigue com os pensamentos que chegam. Coloque-os para sentar no cantinho da sala e diga com gentileza: agora não. Se preferir, substitua o verso por uma oração curta, concreta, sem discursos. 3 frases verdadeiras valem mais do que parágrafos decorados. Se o corpo estiver inquieto, caminhe em volta da mesa. Se a mente tentar abrir aplicativos, abra as mãos e mantenha-as vazias por 1 minuto, só para lembrar a si mesmo que você não precisa segurar o mundo enquanto fala com Deus. A hora deslotada é pequena de propósito. O tamanho reduzido desmonta a desculpa do não tenho tempo e desarma a culpa do não consegui manter. Ela cabe no banheiro do trabalho, no banco do ônibus, no carro estacionado antes de subir. Não é cenário, é postura. E ela tem efeito colateral útil. Cria borda no dia. Sem borda, tudo invade tudo. Com borda, a urgência dos outros para de definir a sua. Você passa a responder com intenção, não com reflexo. Aquele e-mail que te faria perder a paz agora espera 10 minutos. Aquela conversa que te derrubaria vira pauta para depois. Aquele impulso de resolver tudo em meia hora perde força porque a âncora já foi jogada no fundo. E se alguém interromper? Interrupções acontecem, mas a hora deslotada não depende de silêncio absoluto, depende de prioridade. Se for interrompido, recomece do ponto onde parou. Se perder o horário, escolha outro ponto do dia. O que não pode é negociar o princípio. Você não negocia tomar água porque o dia está turbulento. Você bebe e segue. Com a hora deslotada é igual. Você cumpre e segue. E com o tempo, esses 5 minutos vão pedindo companhia. Viram 7, depois 10, às vezes 15. Não porque virou obrigação, mas porque virou prazer. A alma aprende a gostar do que a cura. Há um benefício prático que quase ninguém cita. A hora deslotada melhora decisões técnicas. Você não sai dela com uma aura, sai com critérios. Sai dizendo não mais rápido para o que não é seu, e sim mais disposto para o que é. O ruído das urgências diminui de volume, e se o dia descarrila, você não entra em pânico. Volta ao ponto de ancoragem. Quem tem um começo verdadeiro não se perde por tão pouco. E quando se perde, se encontra mais cedo. É como quem aprende o caminho no escuro. Uma vez gravado, o corpo pisa certo, mesmo quando a mente esquece. Guarde a imagem. Você abre a porta do quarto, a casa ainda quieta, o corredor na penumbra. Coloca 5 minutos na mesa como quem coloca pão e água para o viajante cansado da sua própria pressa. A presença preenche o cômodo sem fazer barulho. Uma palavra atravessa, uma tensão solta, um pensamento se organiza. Não há aplauso, não há registro, não há sucesso para publicar. Há direção. E direção é luxo em dias barulhentos. A hora deslotada não resolve tudo. Ela resolve o começo. E um começo bem resolvido tem o poder de corrigir o restante. Se você nunca fez, comece amanhã com brutal simplicidade. Acorde, beba água, sente, 5 minutos de palavra e silêncio. Se já faz, proteja melhor. Sem celular por perto, sem rodar feed, sem justificar. 5 minutos inteiros. E se escorregar, não dramatize. Recoloque a cadeira no lugar e volte a sentar. A constância aqui vale mais do que intensidade. É assim que corredores se iluminam. Não com holofotes de domingo, mas com lampiões diários que não falham. O princípio do eco. Existe uma lei silenciosa que rege quase tudo o que amadurece na alma. Aquilo que você envia com verdade volta em forma de direção. O mundo chama de causa e efeito, a escritura de semeadura. Aqui, vamos chamar de princípio do eco. Você fala baixo na direção certa, e mais cedo do que imagina, a resposta retorna do lado de dentro, ampliada. Não é mágica, é coerência. Quando uma atitude pequena, sincera e repetida deixa seus lábios, mãos ou agenda, ela bate nas paredes do tempo e retorna como clareza, paz operacional e favor que você não conseguiria fabricar. O contrário também é real.
Toda vez que você joga palavras vazias, promessas que não pretende cumprir, gestos que performam virtude sem amar a verdade, o eco volta oco. E é por isso que alguns corações vivem confusos, mesmo orando muito. Falam alto, mas não falam de dentro. O eco não depende de frases bonitas, depende de alinhamento. Pense na cena do corredor de madrugada que temos usado. Você sussurra, eu obedeço o que já sei, e dá um passo possível. Esse sussurro encontra a madeira, atravessa a fresta e volta como uma paz discreta que autoriza o próximo gesto. Se em vez disso você grita teorias enquanto mantém as mãos presas àquilo que precisa abandonar, o som se perde. O eco não responde ao volume, responde à verdade. É por isso que a disciplina que ninguém vê tem mais poder de abrir portas do que a eloquência que todo mundo aplaude. Deus se agrada da verdade no íntimo. Verdade dita baixinho vale mais do que discurso alto que não muda nada. 3 áreas onde o eco é imediatista. Na confissão. Quando você para de negociar com a própria consciência e nomeia o erro sem enfeite, o eco volta como alívio. Alívio não é euforia. É espaço para respirar e escolher direito. Na restauração, uma mensagem simples pedindo perdão não apaga anos de estrago, mas inaugura a possibilidade do recomeço. O eco volta como portas que se entreabrem, conversas que não seriam possíveis, posturas novas do outro lado. Na generosidade, ajudar alguém sem cálculo costuma funcionar como martelo contra a ferrugem do coração. O eco volta como oportunidades que você não provocou, conexões que servem de ponte quando você menos espera. Há também ecos que exigem tempo, e isso frustra quem confunde plantio com entrega expressa. Você decide orar com constância, volta a atenção à palavra, limpa a agenda de ruídos. Por dias, nada parece acontecer. O segredo está em continuar, mesmo sem fogos. O eco longo amadurece devagar como som que percorre vales antes de retornar. Num dia comum, enquanto atende um telefonema ou lava uma louça, a resposta aparece como ideia simples, uma coragem leve, uma convicção mansa que não briga, apenas se impõe. Muita gente chama isso de insight. Quem pratica a presença chama de resposta. Para medir o eco, troque expectativas nebulosas por indicadores humildes. Pergunte-se ao final do dia: minhas decisões ficaram mais simples do que minhas justificativas? Minha ansiedade baixou um tom quando obedeci à última instrução clara? Eu consegui corrigir mais rápido quando errei? Se sim, o eco está voltando na frequência certa. Se não, não incremente o barulho, reduza-o. Volte àquele gesto primário que inaugurou o processo. 5 minutos inteiros na hora deslotada, uma confissão que você vinha evitando, uma generosidade sem holofote. O eco precisa de superfícies limpas para devolver o som. Superfície suja, agenda inflada, discurso demais, culpa acumulada, distorce a resposta. Talvez você pergunte: e quando ajudo e recebo ingratidão? O eco não é contrato com pessoas, é aliança com a verdade. Haverá dias em que a semente cai em solo duro. Ainda assim, o gesto sincero te transforma por dentro, e essa transformação atrai caminhos que a recompensa humana não alcança. Em outras palavras, o eco que interessa não é o aplauso que volta, é a sabedoria que se instala. Uma pessoa sábia toma decisões simples, e decisões simples preservam a paz. A paz, por sua vez, aumenta a capacidade de ouvir. E quem ouve melhor erra menos. Logo, gasta menos vida consertando ruídos que poderiam ter sido evitados. Há um cuidado necessário: confundir eco com superstição. Você não faz para receber, como se a misericórdia fosse um programa de pontos espirituais. Você faz por amor à verdade, e a verdade reorganiza o mundo ao redor. Às vezes, o retorno será um não, que te poupa, um atraso que te salva, um desvio que te protege do abismo. Agradeça também por esses ecos contrários ao que você desejava. O pai que responde é o mesmo que disciplina, e disciplina é linguagem de quem ama. Prática para hoje. Escolha um único eco que você quer provocar em 7 dias. Pode ser clareza numa decisão específica, pode ser confiança numa palavra, pode ser confiança numa atitude, 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 pode ser
paz numa relação, coragem para abandonar um hábito. Defina um gesto sincero e repetível que corresponda a esse eco. 15 minutos diários sem tela antes do trabalho, um versículo anotado e levado no bolso, uma ligação difícil marcada para amanhã, um envelope de ajuda entregue sem nome. Faça sem alarde. Anote pequenas mudanças de rumo e mantenha o coração de aprendiz. No fim da semana, perceba o que mudou primeiro em você. A mudança interna é a forma mais nítida de retorno. É ela que sustenta todas as outras. Guarde por fim a imagem do corredor. Você fala baixo com o rosto descoberto e põe a mão na maçaneta. Do outro lado, passos. A madeira responde. Um clique, depois outro. Portas antigas cedem a verdades pequenas e persistentes. O eco não pede pressa, pede perseverança. Quem aprende a semear sem plateia, descobre que a colheita tem o rosto da própria paz. E uma vida governada pela paz não é fraca, é indomável, porque não negocia o que a mantém inteira. Auditoria de atrito. Há coisas que te derrubam pela força, e há coisas que apenas te atrasam 1 centímetro por dia, até roubar quilômetros de destino. O nome disso é atrito. Não é o pecado escancarado que todo mundo aponta, é a areia fina nas engrenagens, uma aba do navegador sempre aberta, um perfil que você visita sem propósito, uma conversa que reabre feridas, um hábito de checar o celular no primeiro minuto da manhã, um pensamento recorrente que diz, depois eu arrumo. Atrito não soa como rebeldia, soa como normal. E é exatamente por isso que ele vence tantos corações sinceros, porque parece pequeno demais para ser tratado com seriedade. Só que a soma dos pequenos faz peso, e peso demais em pista curta faz o avião não levantar. A auditoria de atrito é direta. Você vai mapear o que rouba 80% do seu progresso sem parecer que está roubando. Comece pelo começo do dia. Qual é a primeira coisa que toca seus olhos? Se for tela, notícia, comentário alheio, você está pedindo opinião para qualquer pessoa antes de perguntar a Deus. Isso cria um viés de humor e de decisão que cola em você como poeira. Próximo ponto. Seu ambiente. Há objetos que gritam a vida antiga, pastas de projetos que já morreram, mas seguem ocupando mesa e mente, roupas, ícones, lembretes que mantêm vivo um capítulo que Deus já fechou. O atrito decorado parece decoração inocente. Desfaça com carinho sem cerimônia. Agora observe seus intervalos. O que você chama de pausa é de fato descanso ou anestesia. Descanso devolve a você a capacidade de escolher. Anestesia rouba sua escolha e te entrega ao reflexo. Uma rolagem infinita de conteúdo é anestesia. Um copo de água, 1 minuto de janela, um respirar consciente é descanso. Um dá dopamina, o outro devolve governo. A pergunta-chave da auditoria é simples. Isso me devolve para mim ou me afasta de mim? Se afasta, é atrito. Tire do caminho. Atrito também mora na forma como você nomeia as coisas. Chamar procrastinação de perfeccionismo soa bonito, mas mantém o atraso. Chamar medo de prudência te faz parecer sensato, mas te mantém parado. Chamar dependência de amizade dá calor humano para uma prisão. Nomear com precisão reduz atrito porque alinha intenção e linguagem. E quando a linguagem alinha, o corpo segue. Faça o exercício. Pegue 3 comportamentos que você descreve com termos polidos e troque por nomes verdadeiros. Sinta o leve incômodo. Esse incômodo é o atrito perdendo território. Talvez você sinta vergonha por perceber o quanto de atrito aceitou. Não transforme a auditoria em autoacusação. A auditoria é cuidado, não sentença. O objetivo não é provar que você estava errado, é recuperar pistas para voar. Quando um mecânico encontra uma peça solta, ele não discursa contra a peça. Ele aperta o parafuso. A vida espiritual pede o mesmo pragmatismo. Identificar, apertar, lubrificar. Se o seu maior atrito é o celular, rebaixe-o à ferramenta. Mude para a escala de cinza, tire aplicativos de entretenimento da primeira tela, crie um carregador fora do quarto.
Se o atrito é uma conversa repetida que te suga, coloque limites com clareza e gentileza. Se é a alimentação que derruba sua energia, arrume o que for básico para não depender da força de vontade às 6 da tarde. Existe um teste prático para checar se você retirou atrito mesmo. Observe a velocidade com que você obedece a algo simples. Antes, demorava horas para começar. Agora começa em minutos. Antes precisava de música, cenário, motivação. Agora precisa só do próximo passo possível. A obediência mais rápida é o primeiro sinal de pista limpa. O segundo sinal é a mente menos barulhenta. O terceiro é a queda no número de promessas para segunda-feira. Quem precisa prometer muito para amanhã está coagido hoje pelo atrito. Mas, e se tirando um atrito, eu me sentir vazio? Esse vazio é a abstinência do estímulo, não a ausência de propósito. Aguente alguns dias. O corpo aprende outra vez a receber paz sem precisar de ruído. Nesse período, preencha o lugar do atrito com algo pequeno que te devolva inteireza. Água, luz do sol no rosto, 3 linhas de oração honesta, um texto curto de sabedoria, um gesto de serviço sem plateia. Atrito sai, presença entra, e presença, repetida, vira atmosfera. Guarde a cena do corredor. Antes você caminhava tropeçando em caixas, cabos e objetos que você mesmo deixou pela casa. Depois da auditoria, o piso fica limpo. A mesma porta, a mesma chave, a mesma mão, mas agora sem tropeços. O clique que antes parecia não vir, vem. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque você tirou o que estava entre a ideia e o gesto. A misericórdia não costuma faltar. Quem costuma faltar é o espaço para ela pousar. Tire o atrito e você ouvirá melhor o som do passo de quem vem pelo corredor ao seu encontro. O giro de uma única ação. Há dias em que o mundo parece uma engrenagem emperrada. Você pensa demais, sente de menos o que importa, gira nos mesmos trilhos e não sai do lugar. É aqui que entra o giro de uma única ação. Não é um plano extenso, não é um cronograma novo, não é a promessa de que agora vai. É o gesto mínimo que desloca o eixo e, por tabela, desloca você. O segredo está em escolher algo tão pequeno que pareça insuficiente para o orgulho, mas grande o suficiente para a fidelidade. Essa ação cabe em 90 segundos e não depende de humor, cenário ou permissão. Ela rompe o feitiço da inércia porque muda a sua relação com o dia. De espectador você vira participante. De refém você vira responsável. E responsabilidade aqui é liberdade silenciosa. O giro começa antes do gesto, num lugar quase invisível. É o instante em que você decide parar de pedir um sentimento perfeito para só então obedecer e resolve obedecer para ver o sentimento vir depois. A mente reclama, tenta negociar, propõe adiar 10 minutos. Você responde com um não gentil e firme e volta ao que escolheu. A beleza desse movimento é que ele não tenta vencer o universo, apenas governa 1 centímetro. Governe 1 centímetro com constância e o horizonte muda. Talvez você esteja esperando uma técnica complexa, mas o giro é feito de escolhas elementares que destravam dobradiças antigas. Pode ser levantar da cadeira e caminhar até a janela por 1 minuto, respirando fundo para lembrar ao corpo que ele tem dono. Pode ser fechar a tampa do notebook, encostar as mãos na mesa e dizer em voz baixa que você escolhe a verdade hoje. Pode ser abrir a Bíblia no verso que você já conhece e ficar ali até uma palavra fazer morada. Pode ser pegar o telefone e enviar a mensagem que você vinha empurrando havia semanas. Pode ser arrumar a cama com atenção, não por mania, mas por honra ao começo do dia que você quer viver. A força do giro está na integridade entre intenção e ato. Quando você transforma intenção em ato sem barulho, a alma escuta e aprende a confiar em você de novo. Muita gente se perde porque fala alto com promessas e age baixo em obediência. Inverta. Fale pouco e faça. O coração fica mais estável quando percebe que suas palavras têm consequência imediata. E estabilidade abre espaço para a escuta. Quem cumpre o pequeno no horário marcado ganha, aos poucos,
licença interior para decisões maiores. Há resistências previsíveis que tentarão roubar esse momento. Você vai ouvir a voz da pressa, dizendo que 1 minuto é perda de tempo. Você vai sentir o impulso da fuga, aquela vontade de checar mais uma coisa antes de fazer a coisa certa. Você vai ser tentado a teatralizar, a transformar a ação simples em rito complexo, cheio de passos e detalhes, porque o ego ama o sofisticado que não precisa ser feito. Responda simplificando. Se a mente insistir em adornos, repita para si que hoje o luxo é obedecer sem espetáculo. O giro de uma única ação odeia palco. Ele ama bastidores. É no lugar onde ninguém aplaude que as engrenagens voltam a se mover. Um efeito colateral poderoso acontece quando você pratica esse giro por alguns dias. A sensação de impotência diminui. A autocrítica perde dentes. A expectativa de catástrofe encolhe. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você recuperou a experiência de causa e efeito sobre aquilo que é seu. Você age e vê consequência. Você escolhe e percebe resultado. Mesmo que a resposta externa demore, a resposta interna vem cedo, quase sempre na forma de paz útil. Paz útil não é passividade. É silêncio pronto para agir de novo quando a próxima fresta aparecer. Se o seu cenário envolve pessoas, o giro também pode ser um gesto de reconciliação discreto. Não precisa resolver o mundo, basta quebrar o ciclo. Uma mensagem curta, um convite para conversar, um pedido de perdão sem justificativa. Em questões de hábito, o giro pode ser a retirada de um gatilho do caminho. O doce que não entra no carrinho, o aplicativo que sai da tela inicial, a TV que não liga antes das tarefas invisíveis. No campo espiritual, o giro pode ser uma oração de 3 linhas dita com honestidade suficiente para deslocar a vontade na direção certa. 3 linhas verdadeiras movimentam mais do que 30 decoradas. O giro não compete com a hora deslotada. Ele a prepara e a protege. Quando você executa a ação mínima, abre passagem para que os minutos sagrados não sejam devorados pelos ruídos de sempre. O inverso também acontece. Quem guarda 5 minutos inteiros descobre com facilidade a próxima ação que dá sentido ao restante do dia. É uma parceria bonita entre o instante e o hábito, entre o gesto de agora e a pessoa que você está se tornando. Guarde a imagem que nos acompanha. Corredor, penumbra, porta. Em vez de discutir com a maçaneta, você gira. Em vez de analisar o som da madeira, você testa. Em vez de prometer que um dia será diferente, você faz o diferente caber em 1 minuto. A madeira responde. Talvez não seja um estalo dramático. Talvez seja apenas aquele ruído leve que anuncia movimento. Movimento é tudo o que você precisa no começo. O resto vem com o caminho. O giro de uma única ação é a arte de escolher o próximo passo possível, realizável, honesto. E uma vez dado, aceitar que é assim que se vence a madrugada, um clique de cada vez, até a luz invadir a casa. Sinais de alinhamento. Alinhamento não é um brilho místico, é uma mudança de direção perceptível no cotidiano. Você sabe que está alinhado quando as decisões ficam mais simples do que as justificativas, quando a paz deixa de ser visita e vira moradora, quando o erro não vira narrativa para se manter de pé, mas oportunidade imediata de correção. O corpo sente primeiro. A mente, que antes gritava, começa a falar em frases curtas. O coração, que vivia pedindo garantias, passa a pedir apenas um próximo passo possível. O ambiente externo pode continuar com a mesma confusão de ontem, mas por dentro a mobília muda de lugar. O essencial vem para frente, o supérfluo perde palco. E aquilo que exigia espetáculo começa a funcionar em silêncio. O primeiro sinal é a coerência silenciosa. Você diz pouco e cumpre o que disse. Não há sobrecarga de promessas para compensar a culpa. Não há planos exagerados para driblar a vergonha. Há, em vez disso, um sim pequeno que acontece no horário combinado. Esse sim tem efeito cascata. Ele devolve respeito próprio, e respeito próprio devolve foco. Quem volta a se respeitar para de mendigar aprovação em todo lugar. A necessidade de ser visto diminui. A energia gasta em aparecer
volta para o que realmente precisa acontecer. É assim que a alma recupera governo. O segundo sinal é a redução da ansiedade pela via da obediência, não da distração. Antes você abafava o incômodo com dopamina, tela, comida, conversa aleatória. Agora, você percebe que a ansiedade baixa 3 tons depois de um ato de verdade. Confessar, ajustar, devolver, desligar, pedir perdão. O corpo aprende que a paz vem como consequência de passos concretos. Você não fica à mercê do humor do dia para começar. Começa para organizar o humor do dia. Essa inversão de causa e efeito é marca de alinhamento. O que era remendo vira fundamento. O terceiro sinal é a rapidez na correção. Alinhado, você não defende o erro, corrige o erro. O orgulho ainda tenta negociar, mas perde tempo de antena. Você percebe o tropeço, respira, conserta, segue. Não dramatiza, não transforma em identidade. Não abre assembleia interna. Esse encurtamento do ciclo do erro evita que a culpa vire história para justificar a estagnação. Quanto mais rápido você corrige, mais leve fica a marcha. E marcha leve aprende a ouvir melhor. É por isso que pessoas alinhadas parecem adivinhar riscos. Na verdade, elas só enxergam mais cedo porque não ficam justificando o que já está torto. O quarto sinal é a clareza operacional. Você não sabe todo o mapa do mês, mas sabe o que precisa acontecer nas próximas 2 horas. E isso basta. A atenção para de pingar em 1000 lugares e concentra-se no gesto que abre caminho. Surge um critério prático que antes não existia. Isso me aproxima ou me afasta do que foi claro. Com esse critério, a vida ganha bordas. Você passa a dizer não com menos culpa, porque o sim certo já foi escolhido. O não deixa de ser atitude de dureza e vira guarda do que é essencial. O quinto sinal é a paz que sustenta a decisão impopular. Alinhamento não é tentar agradar todos, é obedecer à verdade conhecida com mansidão. Quando a decisão correta contraria expectativas, a ansiedade antiga voltaria com violência. Agora a paz fica, não por indiferença, mas por convicção. Você conversa com quem precisa, explica o suficiente, mantém o rumo. A aprovação externa ainda é boa quando vem, mas não governa. A bússola interna parou de colar em ímãs estranhos. Essa paz não é anestesia, é musculatura. Há sinais miúdos que merecem atenção. Você começa a encerrar conversas que não alimentam, com gentileza e firmeza. Você percebe gatilhos e escolhe rotas alternativas sem precisar montar discurso. Você sente gratidão por pequenas providências que antes passariam batidas. Um atraso que te salvou, uma porta fechada que te protegeu, uma intuição que te fez ficar mais 5 minutos no lugar certo. Gratidão assim não é piegas. É inteligência espiritual treinada para reconhecer misericórdia nos detalhes. Quem reconhece, colhe. Quem colhe, confia. E quem confia, caminha mais leve. Para não se enganar, use métricas humildes. Ao final do dia, pergunte: minhas decisões estão mais simples do que minhas justificativas? Fui rápido para corrigir um tropeço? Houve pelo menos um gesto de verdade que baixou minha ansiedade? Se a resposta for sim para 2 desses 3, você está percebendo sinais de alinhamento. Se for não, não incremente o barulho, reduza-o. Volte à hora deslotada, execute o giro de uma única ação, faça a auditoria de atrito. Alinhamento não se sustenta no carisma do domingo, se sustenta na prática de terça-feira. E se os sinais oscilarem? Oscilam mesmo. Alguns dias parecerão retrocesso. Não reprograme sua identidade por causa de uma queda. Volte ao próximo passo possível e mantenha sua palavra pequena com Deus. A repetição dessas palavras pequenas constrói uma casa que resiste a ventos. Lembre a imagem: corredor, penumbra, porta. Você gira a chave. O som muda. Esse som que muda, a mente menos barulhenta, a decisão menos dramática, a obediência mais rápida, é o barulho do alinhamento. Não tire conclusões finais no meio da madrugada. Continue. A madrugada não é o fim da história, é o início do dia que já começou a nascer. História em conto rápido.
É madrugada e Daniel está sentado no carro, motor desligado, faróis apagados. A rua está molhada de um chuvisco fino, daqueles que não fazem barulho, mas entram no osso. No porta-luvas, um contrato que resolve sua vida por 6 meses e bagunça sua consciência por muito mais tempo. No celular, 2 mensagens não lidas, uma do sócio apressando a assinatura, outra da irmã pedindo ajuda para pagar um exame do sobrinho. Por semanas, Daniel orou por uma porta. Agora ela está ali, mas com dobradiças tortas. É porta mesmo? Ou é vitrine brilhando na madrugada? Ele liga o rádio para preencher o silêncio, mas a música parece longe. Desliga. Respira. Lembra da hora deslotada de hoje cedo. 5 minutos magros, um verso simples, uma frase curta. Prefiro a paz que fica ao sucesso que passa. Naquele momento, soou bonito. Agora dói. A gravidade sussurra. Assina e depois você conserta por dentro. O impulso responde baixinho. Conserta por dentro agora e o resto encontra lugar depois. Daniel abre o porta-luvas e contempla o papel como quem encara um espelho que não mente. De repente, percebe que não é sobre dinheiro apenas. É sobre quem ele está se tornando quando ninguém aplaude. O carro se enche do cheiro de chuva. Ele ajusta o banco, pega o celular e começa a digitar para o sócio. Vou assinar, mas preciso... Apaga. Recomeça. Não vou assinar nesses termos. Para. Uma onda de medo sobe pelo estômago. Vem a velha narrativa. Você sempre perde oportunidades por ser rígido. Uma outra voz, mais mansa, pergunta. Ou você tem preservado o que te mantém inteiro? Ele não sabe responder com teoria, só com gesto. A auditoria de atrito que fez no domingo reaparece. Ele reconhece o atalho disfarçado de esperteza, a pressa fantasiada de coragem. Desmagnetiza a bússola. Nomeia. É atalho. Quando dá nome, a agulha para de tremor. Daniel faz o teste da porta em 30 segundos ali mesmo. Última orientação clara: não torça princípios por conveniência. O que está encobrindo com narrativa bonita? Medo de parecer fraco. Ação possível em 15 minutos? Responder agora e propor um caminho limpo. Ele respira, destrava o celular e escreve. Amigo, agradeço a confiança, mas não assino com essa cláusula. Se puder, tiramos e sigo dentro. Se não, entendo. Prefiro perder esse acordo a perder minha paz. O dedo paira sobre o botão de enviar. A gravidade dá seu último grito. Você é louco. O impulso sem drama conclui. Seja fiel ao que ouviu. Ele envia. O mundo não muda de cor. Ninguém desce do céu para aplaudir. O rádio continua mudo. Mas a cabine do carro parece maior de repente. O peito solta 1 milímetro. Daniel sabe, sem discurso, que esse é o som de uma dobradiça lubrificada. 5 minutos depois, a resposta do sócio chega seca. Então deixa pra lá. O coração lateja. O orgulho quer justificativa. Daniel segura. Em vez de se explicar demais, ele se cala. Pega o contrato, dobra, coloca de volta. Liga o carro, não para fugir, mas para voltar. No caminho, compra o exame do sobrinho e manda o comprovante para a irmã com um "tá resolvido". No dia seguinte, a mente tenta refazer a matemática. E agora? Ele volta à hora deslotada. O verso de hoje não é heróico, é chão. Melhor pouco com justiça do que grandes rendas sem retidão. Não há luz de palco nessa frase, há trilho. Ao meio-dia, um cliente antigo liga do nada. Precisa de um trabalho emergencial, pagamento adiantado, contrato limpo. Não é contos de fadas, é providência simples. Daniel sorri sem estardalhaço, não porque o dinheiro entrou, mas porque a história dentro dele ficou coerente. O gesto de ontem ecoou como clareza hoje. Se você condensar essa história num minuto, o roteiro é este. Conflito. Contrato que promete alívio e cobra a consciência. Escolha. Obedecer à paz ou à pressa. Mudança. Perder um acordo. Ganhar governo interno. Nada de pirotecnia. Apenas a virada que importa. De refém do parece porta para guardião do é porta de verdade. E repara como os elementos que vimos se encaixam. A hora deslotada prepara o ouvido,
A auditoria desmonta o truque, o teste da porta transforma a intenção em ato. O giro de uma única ação aperta o enviar. Os sinais de alinhamento aparecem na manhã seguinte. Decisões simples, ansiedade mais baixa, correção mais rápida quando a dúvida volta. Mas e se, no meu caso, o cliente não ligar no dia seguinte? Às vezes não liga. Às vezes demora. A transformação que interessa, porém, já aconteceu. Você reconquistou o poder de dizer sim e não a partir da verdade, não do medo. Isso não é romantização da perda, é treinamento de governo. Quem governa o centímetro certo, hoje enxerga a avenida certa amanhã. E quando a avenida aparece, você chega inteiro sem ter vendido as colunas da casa no caminho. Guarde a miniatura dessa cena para usar nos seus próprios dias. Carro parado, chuva miúda, contrato na mão, uma mensagem curta que decide o rumo. Conflito, escolha, mudança. Quando repetir esse arco em situações diferentes, sua alma aprenderá um reflexo novo. Buscar portas verdadeiras, não vitrines brilhantes. E portas verdadeiras quase sempre fazem menos barulho que vitrines, mas sustentam mais vida. O bilhete de permissão. Ninguém corre bem com uma corda amarrada na cintura. Muita gente tenta avançar com um cabo invisível, preso a um ideal de perfeição que não existe. Por fora, promessa alta. Por dentro, medo de começar torto. O resultado é um paradoxo cruel. Você quer transformação, mas exige de si mesmo um começo impecável. Quando a primeira curva sai diferente do desenho, a mente decreta fracasso e a alma pede trégua. É aqui que entra o bilhete de permissão. Não é licença para viver relaxado, é autorização para iniciar de modo humano, sustentável, fiel. O bilhete diz em linguagem simples: você tem permissão para começar pequeno, errar curto, corrigir rápido e continuar. Sem esse papel na mão, a viagem vira desfile, e desfile cansa, não transforma. Perceba como a cobrança interna cria teias. Você acorda e, antes de respirar direito, já está devendo metas monumentais. Quer orar 1 hora sem distração, tendo falhado em 5 minutos consistentemente. Quer reconciliar anos em uma conversa sem treino de escuta. Quer limpar a casa inteira do coração num único sábado. A cobrança promete eficiência, entrega culpa. E culpa não empurra para frente, empurra para o canto. O bilhete de permissão corta essa engrenagem porque troca a régua do espetáculo pela régua da fidelidade. Ao invés de tudo ou nada, você trabalha com pouco e certo. Pouco e certo repetidos constroem muito e sólido. O bilhete também desarma uma mentira sofisticada. A ideia de que começar imperfeito falsifica a devoção. O oposto é verdadeiro. A devoção autêntica não teme o rascunho. Ela se alegra em ver o rascunho virar texto com paciência. Pense na hora deslotada. Quem exige cenário místico cai na armadilha de nunca começar. Quem aceita sentar por 5 minutos com a palavra aberta, mesmo com tropeços, colhe direção concreta em poucos dias. Em outras áreas vale igual. A reconciliação começa com uma mensagem simples, não com o discurso perfeito. A sobriedade começa com um não hoje, não com um calendário triunfal. A generosidade começa com um gesto pequeno que você consegue sustentar, não com uma cartada heróica que te deixa ressentido. Talvez você pergunte, mas se eu me der permissão, não vou afrouxar demais? A linha é clara. Permissão não é desculpa, é projeto. Desculpa cria atalho emocional para manter tudo igual. Projeto cria margens para crescer de verdade. Como diferenciar? Depois do bilhete há um plano humilde. Qual é a menor versão fiel do que você quer praticar nos próximos 7 dias? Se a resposta for algo que cabe mesmo quando o humor desaba, você está no trilho. Se depender de alinhamento perfeito de astros, é fantasia de controle. O bilhete funciona porque casa desejo com possibilidade. Ele evita 2 covas, a pressa que quebra e o perfeccionismo que paralisa. Escreva o bilhete de forma explícita, como quem assina um contrato consigo. Tenho permissão para 1. Começar pequeno. 2. Repetir com calma. 3. Errar curto e corrigir rápido. 4. Celebrar progresso honesto. 5.
Recomeçar sem drama. Leia em voz baixa no começo do dia. Parece simples demais, mas a mente precisa ouvir a nova lei até acreditar. Com o bilhete em mãos, você passa a avaliar o dia por métricas que importam. Sentei por 5 minutos? Fiz a única ação que girava a engrenagem? Corrigi quando tropecei? Tratei gente como finitude amada, não como projeto? Essas perguntas protegem de comparações inúteis e estrelismos espirituais. Há um ganho técnico que costuma surpreender. Com o bilhete, a curva de aprendizagem fica mais rápida. Quem se autoriza a versão menor pratica mais vezes. Quem pratica mais vezes coleciona feedback. Quem coleciona feedback ajusta melhor. E quem ajusta melhor cresce sem estilhaçar o coração. Sem o bilhete, cada tentativa vira prova final. O erro pesa como sentença, não como aula. A alma, sob julgamento constante, perde a alegria do caminho. E alegria é combustível de constância. Gente alegre repete, e repetição amorosa transforma. O bilhete também tem implicações nas relações. Ele permite que você converse pedindo desculpas sem escrever tratado. Que coloque limites sem precisar provar nada. Que ame sem demonstrar superioridade. Tenho permissão para não dar conta de tudo hoje. Essa frase não é desleixo, é realismo santo. Com ela você diz não onde precisa para sustentar o sim essencial. Sem ela, aceita agendas que fritam sua paz só para manter imagem de confiável. O bilhete honra a verdade. Gente finita com um Deus infinito não precisa fingir onipotência para ser fiel. Atenção a um ponto sensível. Algumas pessoas ao redor podem estranhar seu novo jeito. Acostumadas ao seu sim inflamado e ao seu silêncio culpado, vão testar suas bordas. Não devolva com agressividade, devolva com serenidade. Hoje, eu funciono com pouco e certo. Quando eu puder ampliar, aviso. Quem não respeitar esse ritmo, talvez nunca tenha amado você de verdade, mas a utilidade que você representava. Isso dói, e o bilhete não te protege de toda dor. Protege do desvio de sentido. Melhor doer pelo motivo certo do que adoecer pelo motivo errado. Agora pratique. Pegue papel e escreva com data. Bilhete de permissão. Eu, seu nome, me autorizo a começar pequeno, errar curto, corrigir rápido e recomeçar quantas vezes forem necessárias para permanecer fiel. Embaixo, defina a versão mínima de 3 áreas pelos próximos 7 dias. Presença, minutos de silêncio, palavra, verdade, uma confissão, ajuste, serviço, um gesto concreto de ajuda. Cole esse papel na porta do armário. Toda vez que a culpa vier exigir espetáculo, leia o bilhete. A culpa fala alto, a verdade fala claro. Clareza não grita, guia. Guarde a imagem do corredor. Antes, você parava diante da porta porque exigia atravessá-la correndo, em postura de atleta impecável. Agora você entra como quem está reaprendendo a andar depois de muito tempo sentado. Passos curtos, sem vergonha de parecer pequeno. O som da madeira aceita esse ritmo. A casa não pede pressa, pede presença. Com o bilhete na mão, você deixa de negociar com fantasias e começa a negociar com a realidade. E a realidade, quando atravessada com fidelidade, abre portas que a fantasia só prometia. Efeito, revezamento. Existe um tipo de progresso que não nasce quando você olha para dentro, mas quando estende a mão para fora. É o efeito revezamento. Você entrega um pedaço do que tem. Tempo, escuta, uma competência, um recurso, e no retorno recebe fôlego para continuar a própria corrida. Não é misticismo, é dinâmica do reino e da vida. O que passa de mão em mão não se perde, se multiplica. Quando a alma emperra, muitos tentam mais introspecção, mais análise, mais eu comigo. Às vezes funciona, às vezes vira poça. O revezamento, ao contrário, transforma a água parada em rio. Você se move na direção de alguém e esse movimento cria caminho também sob os seus pés. Pense no bastão do atletismo. Ninguém segura o bastão para sempre. O objetivo é passá-lo sem derrubar. Maturidade não é correr a prova inteira sozinho,
é saber a hora de acelerar, a hora de abrir espaço e a hora de entregar. O efeito revezamento começa quando você escolhe uma pessoa real, não uma causa abstrata e um gesto concreto, não uma intenção bonita. Mas, e se eu estiver sem nada? Quase sempre você tem algo que serve, uma ligação que acalma, uma compra simples que resolve, uma habilidade que destrava, formatar um currículo, revisar um texto, guiar até um posto de saúde, um contato que abre porta, 10 minutos de escuta de verdade. O segredo é a juntura entre necessidade alheia e fidelidade sua. Há regras silenciosas que fazem o revezamento funcionar. Primeira, sem plateia. Gesto secreto protege o coração da vaidade e mantém o eco limpo. Segunda, prazo curto. O gesto precisa caber em 24 horas para que a intenção não apodreça em promessa. Terceira, custo honesto. O que você oferece deve ser sentido, mas não teatral. Sacrifício que ferve ressentimento vira veneno. Quarta, nome próprio. Ajudar pessoas é nobre, porém disperso. Ajudar a Ana com o aluguel atrasado de hoje é o tipo de precisão que move a mão. Quinta, próximo passo. O revezamento não termina no gesto, termina no convite gentil para que o outro também passe adiante quando puder. O que muda dentro de você quando pratica? Primeiro, o foco desalinhado se reorganiza. Ao se deslocar em direção à dor de alguém, sua própria dor perde a hipertrofia do espelho. Segundo, a ansiedade cai porque você volta a experimentar a relação entre ação e consequência. Terceiro, a narrativa interna muda de eu travado para eu útil, e utilidade sem ego é antídoto potente contra a paralisia. Quarto, você cria memória de vitória. Pequenos registros de que a vida faz sentido quando a sua agenda hospeda espaço para o outro. Essa memória vira combustível em dias áridos. Mas e se a pessoa não agradecer? O revezamento não é contrato de gratidão, é ato de verdade. O agradecimento do outro é bom, mas não é métrica. A métrica é a coerência do gesto. Ainda assim, muitas vezes o retorno vem de lugares inesperados. Uma indicação, um descanso que você não conseguiria comprar. Uma solução que aparece enquanto você cuidava do que é de Deus, gente. Outras vezes, o retorno é um não que te protege. Você ia se meter num negócio ruim e, por ter saído para ajudar alguém, perdeu a reunião e escapou. A providência trabalha por caminhos que a vaidade não entende. Quer visualizar? Volte ao corredor de madrugada. Até aqui você vinha girando a chave por dentro. Hora deslotada, auditoria de atrito, giro de uma única ação. Agora você abre a porta e dá 3 passos no corredor para acender a luz do vizinho. Parece que saiu do seu caminho. Na verdade, ampliou o caminho de ambos. A casa toda se beneficia quando outra porta recebe luz. E sim, às vezes, ao bater, você percebe que é a sua própria porta refletida no olhar do outro. E entende onde ainda precisava alinhar. Prática para hoje. Escolha um nome e um gesto. Escreva no papel. Hoje, às horário, vou gesto para nome. Sem anúncio, com carinho, dentro do que posso. Exemplos. Comprar o remédio que falta, levar um prato de comida, dar carona para a entrevista, revisar o orçamento da amiga, ficar com as crianças para o casal conversar, orientar alguém na fila do posto, transferir um valor que resolve uma urgência. Depois, faça uma segunda linha. Quando terminar, vou pedir a Deus um próximo passo só meu e anotar a resposta que vier. É nesse retorno silencioso que a graça costura fôlego novo. Se estiver muito sem recursos, doe presença qualificada. Escute sem interromper, sem transformar a conversa em você, sem oferecer conselho antes da hora. Pergunte: o que seria útil de verdade agora? A resposta costuma ser mais simples do que o ego imagina. E quando acabar, não use o gesto para comprar licença moral para o resto do dia. O revezamento não é moeda de troca com a consciência, é trilha para caminhar junto com ela. Uma última cautela: não substitua dever por caridade. Há contas suas para pagar, conversas suas para encarar, decisões suas para tomar.
O revezamento amadurece quando você ajuda sem fugir do que é seu. Ajude alinhado, e o que é seu ganha claridade enquanto o que é do outro recebe alívio. Essa é a beleza. 2 corredores respirando melhor porque um bastão mudou de mãos na hora certa. Guarde a cena. Corredor, 2 portas, um bastão invisível. Você bate, entrega, sorri, volta. O ar circula. A casa respira. E de volta à sua porta, o clique parece mais fácil. Não porque a vida virou romance, mas porque a misericórdia encontrou passagem de ida e volta. Quem pratica o efeito revezamento descobre. Deus abre portas em casas onde o amor não fica trancado no quarto. Seguro de constância. Quem sustenta caminho longo não é quem nunca cai. É quem cai e volta rápido ao passo. Constância não nasce de dias perfeitos enfileirados. Nasce de um sistema humilde que protege o essencial quando tudo dá errado. Chamo isso de seguro de constância. Um conjunto de decisões pequenas, pré-feitas, que entram em cena quando o humor despenca, quando o cansaço invade, quando o imprevisto rasga a agenda. Sem esse seguro, cada tropeço vira motivo para adiar a vida. Com ele, tropeço vira parte do terreno. Não desculpa para acampar na beira da estrada. O erro que mais rouba constância é usar culpa como combustível. Culpa acelera no primeiro quilômetro e derrete no segundo. A constância adulta prefere critérios a sentimentos. Critério é uma frase que você estabeleceu em dia claro para obedecer em dia nublado. Por exemplo, nos piores dias, faço a menor versão fiel. Essa sentença organiza o caos. Quando o dia pesa, você não negocia princípios, apenas encolhe o formato. Em vez de meia hora de presença, 5 minutos inteiros. Em vez de resolver a relação inteira, um telefonema curto com verdade. Em vez de um plano heróico, uma ação mínima que evita regredir 2 passos. O segredo não é performar grande, é não quebrar a corrente. Outra sabotagem comum é transformar exceção em identidade. Um dia de falha vira rótulo. Eu sou assim. O seguro de constância protege você desse exagero com 2 pilares. O primeiro é a regra do recomeço imediato. Terminou o deslize, começa o próximo gesto certo, ainda hoje, sem penitência teatral. O segundo é o registro de microvitórias. Ao final do dia, você anota onde manteve a régua, mesmo em formato reduzido. A mente tende a lembrar da queda. O registro te lembra da fidelidade. E fidelidade lembrada vira apetite por repetir. Constância também exige bordas. Sem borda, tudo invade tudo. Ao construir seu seguro, defina antecipadamente o que sai primeiro quando o dia aperta. Não é sua hora deslotada que sai, é a rolagem que não serve, o compromisso que pode ser remarcado, a conversa que pode acontecer amanhã. Bordas sem culpa são maturidade, dizer não para proteger um sim maior. Quem vive sem borda é capturado pela urgência alheia. Quem vive com borda oferece o melhor de si no que foi confiado. Há ainda o tema dos gatilhos. Você não vai lutar contra a noite com punhos fechados se o interruptor está ao alcance da mão. O seguro mapeia os 3 gatilhos mais frequentes e deixa antídotos prontos. Se o gatilho é tela ao acordar, o celular dorme do lado de fora e um caderno fica em cima da Bíblia. Se o gatilho é comer por ansiedade ao entardecer, uma água gelada e uma fruta lavada esperam na geladeira. Se o gatilho é a autocrítica que paralisa, uma frase escrita na porta do armário te desarma. Hoje, pequeno e certo. Antídotos não são poesia, são logística a favor da alma. Talvez você tema virar maquininha sem coração. É o oposto. O seguro de constância devolve coração ao que é sagrado justamente porque retira de cena o teatro da força de vontade. Quando o básico está protegido por decisões antecipadas, sobra afeto para o encontro. Você entra na hora deslotada menos atrasado por dentro. Você fala com as pessoas mais inteiro. Você faz o giro de uma única ação sem discutir com a própria mente por 15 minutos. Constância não é rigidez, é delicadeza repetida até virar caráter. E quando a vida realmente desaba? Hospital,
luto, crise financeira. Nesses cenários, constância não é manter o ritmo antigo, é manter o vínculo. O seguro muda de forma. Você guarda apenas o fio que te prende ao alto. Talvez seja uma oração de 2 frases no corredor do hospital, talvez um verso repetido como respiração, talvez um obrigado dito com lágrimas. Ao conservar o fio, você não perde o caminho. Quando a tempestade passar, bastará seguir o fio de volta para reconstruir o ritmo. Quem guarda vínculo volta mais rápido do que quem tenta provar força enquanto tudo cai. Existe uma beleza prática em aceitar que constância também cansa. Por isso, ela prevê descanso sem culpa. Descanso não é abandono do projeto, é parte dele. O seguro decide com antecedência qual será o descanso que te devolve governo. Uma soneca curta, um banho demorado, um passeio sem tela, um jantar simples com quem te quer bem. Ao programar descanso, você evita que o corpo cobre na marra o que a mente nega por orgulho. Corpo em paz sustenta alma obediente. No plano das relações, o seguro evita prometer demais. Você comunica prazos reais, não heróicos. Você não marca 3 conversas profundas no mesmo dia. Você não assume tarefas para agradar e depois se queixa por dentro. Transparência poupa pedidos de perdão amanhã. E quando errar, porque vai errar, o seguro te ensina a corrigir curto. Admite, ajusta, segue. Corrigir curto é o antídoto do drama. Drama é caro e improdutivo. Correção é barata e efetiva. Guarde a imagem que nos acompanha desde o começo. Corredor, penumbra, porta. Em dias bons, você caminha firme e ouve a madeira responder com segurança. Em dias ruins, você vai mais devagar, arrastando o pé, mas não volta para trás. O seguro de constância é o corrimão nesse corredor. Você o instalou quando havia luz, para usar quando a luz falhar. Ele não carrega você. Ajuda você a não cair do caminho. E, aos poucos, a casa aprende que pode confiar no seu passo. É isso que muda a história. Um passo fiel em dia claro, o mesmo passo fiel em dia nublado. Quando a chuva cessa, você está um cômodo adiante. Não porque correu, mas porque não desistiu. Amanhã já em vista. Há um jeito diferente de terminar o dia. Em vez de desabar no travesseiro, como quem foi vencido, você fecha a casa por dentro e acende uma luz no corredor do amanhã. Não é planejar o mundo, é desenhar um primeiro passo que o seu eu cansado do futuro consiga respeitar. Amanhã já em vista significa que o dia seguinte começa hoje, 5 minutos antes de dormir, quando você escolhe bordas, prepara terreno e combina consigo o mínimo fiel. Parece pouco, mas é o que impede que a madrugada seque a coragem. Quem deixa um trilho traçado na noite, acorda com menos negociações pela manhã. E menos negociação significa mais obediência sem drama. Comece pelo fechamento. Fechamento não é rolagem infinita até o olho arder, nem uma revisão cruel do que não deu certo. Fechamento é rito breve de devolução. Você entrega a Deus o que excede sua força, recolhe o que é seu e encerra a loja por hoje. 3 movimentos simples bastam. Primeiro, varrer o chão interno. Nomeie o que pesou, sem floreio, como quem coloca a sujeira no saco certo. Segundo, agradecer 2 coisas concretas, por menores que sejam. Gratidão é o cadeado que impede a culpa de invadir o quarto. Terceiro, escolher o próximo gesto pequeno para amanhã cedo. Não o cronograma inteiro, não um festival de metas, uma unidade mínima de fidelidade. Quem dorme com uma decisão honesta no bolso, acorda com menos barulho na cabeça. Agora, a preparação do trilho. Trilho é logística a favor da alma. Você deixa a Bíblia aberta na página marcada, o copo de água na mesa, o celular carregando do lado de fora, a roupa que evita atraso já separada, o bilhete de permissão colado onde o olho bate, o lembrete do giro de uma única ação, escrito com caneta grossa. Não é romantização do hábito, é respeito pelos seus limites reais. O dia seguinte não deveria depender de heroísmo matinal. Ele precisa deslizar no rastro do que você preparou à noite, quando ainda tinha algum governo. Ao fazer isso,
Você trata o eu de amanhã como alguém que merece ajuda, não como alguém que precisa ser vencido. Amanhã já em vista também é escolher uma única pergunta que guiará as primeiras 2 horas do dia. Perguntas certas convocam respostas simples. Exemplos: o que, se eu fizer primeiro, fará o resto do dia pesar menos? Ou, qual é a menor versão fiel que eu posso cumprir antes das mensagens chegarem? Escreva a pergunta em um cartão. Ao acordar, antes de qualquer tela, responda com um passo que caiba em 15 minutos. 15 minutos aplicados no lugar certo valem por 2 horas gastas apagando o incêndio emocional. Haverá dias em que a noite virá pesada, o corpo exausto, a cabeça atravessada por conversas que você preferia não ter. Nesses dias, amanhã já em vista não é produzir, é preservar vínculo. O trilho é ainda mais curto. Uma oração de 2 linhas, um verso que funcione como respiração, um pedido de ajuda enviado para quem pode te acompanhar. Vínculo não é sinal de fraqueza, é estratégia de sobrevivência. Você não estraga o amanhã tentando ganhar no grito a última hora de hoje. Você protege o amanhã aceitando que hoje já deu. Há uma tentação comum: transformar a noite num tribunal e o amanhã numa penitência. Você se acusa pelo que não fez e promete dobrado para compensar. Essa aritmética da culpa cria dívidas impagáveis. Amanhã já em vista, troca a compensação por continuidade. Em vez de jurar que fará 1 hora perfeita, você acorda com 5 minutos impecáveis. Em vez de se prometer 40 mensagens resolvidas, você manda uma que destrava o mais importante. Em vez de tentar dominar o humor, você cuida da borda. Primeiro presença, depois resposta. Com o tempo, o amanhã deixa de ser um inimigo imprevisível e vira um aliado treinado. Pratique uma imagem. Antes de apagar a luz, você caminha até a porta, confere a tranca e encosta o ouvido na madeira, como fizemos tantas vezes. Do outro lado, silêncio bom, som de casa que descansa. Você diz em voz baixa: Senhor, eu entrego o que não controlo e escolho o primeiro passo que me cabe. Depois escreve num papel: amanhã às horas 5 minutos de palavra, uma ação de verdade, um gesto de serviço, simples assim. Coloque o papel sobre a mesa. Esse papel é o seu acordo de paz com o dia seguinte. No campo prático, escolha agora 3 microdecisões noturnas que se tornarão rotina. 1. Tela desligada 30 minutos antes de deitar. 2. Mesa com o essencial do começo de amanhã. 3. Pergunta guia escrita. Se morar com alguém, combine sinais gentis. Quando a luz do abajur acende, é hora de silêncio. Quando o bilhete está sobre a mesa, é dia de começar mais cedo. Essas pequenas alianças salvam relações e protegem o sagrado sem virar solenidade cansativa. E se o amanhã vier com imprevistos? Ele virá. Amanhã já em vista não tenta blindar contra a vida, tenta garantir continuação apesar dela. Se o plano inicial cair, aplique a regra do recomeço curto. Retome a menor versão fiel assim que der, no horário que der. Quem se treina a voltar rápido não depende de circunstâncias para viver alinhado. Isso não significa falta de ambição, significa ambição com raízes. Crescer sem raiz derruba a árvore na primeira ventania. Raiz nasce desses gestos pequenos combinados antes de dormir. Guarde a cena final. Corredor, penumbra, a casa recolhida. Você apaga as luzes do andar de hoje e deixa uma lanterna encostada junto à porta do amanhã. Não é um farol teatral, é um foco calmo apontando para o primeiro metro de chão. Quando acordar, você não precisará convencer o mundo de nada. Precisará apenas seguir a luz que você mesmo posicionou. É isso que muda a experiência do tempo. O ontem te prepara, o hoje te alinha, o amanhã te encontra pronto para um gesto fiel. E quando o gesto fiel acontece cedo, o resto do dia aprende a obedecer. A porta que abre andando. Toda esta caminhada apontou para um gesto que não é heróico, mas é decisivo: andar enquanto a porta abre. Muita gente espera a porta escancarar para então dar o primeiro passo. O reino costuma funcionar ao contrário. O passo é que lubrifica a dobradiça.
A casa ficou menos barulhenta. Hora deslotada protegida, atritos auditados, um giro de ação mínima, sinais de alinhamento, revezamento praticado, seguro de constância no bolso, amanhã já em vista. Agora, diante da mesma porta que te intimidava no começo, você percebe que o som mudou. Não é mais madeira muda, é madeira que responde. O que falta não é mais revelação, é movimento. Talvez você ainda sinta a tentação do "quando eu estiver pronto de verdade". Entenda, prontidão perfeita é miragem. O que existe é prontidão suficiente. Suficiente é ter um primeiro metro claro, uma régua honesta e um coração disposto a corrigir rápido. O resto aparece no caminho. É por isso que tanta gente naufraga em sonhos bons. Esperam o cenário ideal, colecionam anotações, consomem conselhos e desconhecem a humildade de atravessar o vão com passos curtos. Quem anda com passos curtos encontra chão onde só via penhasco. Quem analisa demais debruça e gira em falso. Andar enquanto a porta abre exige 3 atitudes que soam modestas e, no entanto, redefinem destino. Primeira, obediência sem espetáculo. Você não precisa de plateia para cumprir o que já sabe. A plateia derruba, a presença sustenta. Segunda, coragem mansa. Não é a ousadia que atropela, é a firmeza de dizer sim e não com paz, mesmo quando a aprovação é incerta. Terceira, delicadeza com os próprios limites. A pressa cobra um preço que a alma não tem como pagar todos os dias. Ritmo fiel é mais santo do que intensidade intermitente. Ritmo preserva vínculos. Intensidade sem raiz devora o que haveria de melhor. O que acontece por dentro quando você decide andar? Sobe uma pequena dignidade que não depende de resultado imediato. Você volta a se reconhecer como alguém que coopera com Deus, não como alguém que torce para dar certo. O medo continua tentando fazer barulho, mas perde poder de veto. A ansiedade tenta reabrir a assembleia, mas agora a mesa diretora tem regras. Última orientação clara primeiro, uma ação possível, correção curta quando escorregar. E dia após dia, a história muda de voz. Você para de narrar derrotas previsíveis e começa a registrar vitórias discretas. Quem coleciona discretas vence de verdade, porque constrói fundação. E se o passo de hoje me levar a uma porta ainda fechada? 2 respostas. Às vezes ela abre mais tarde e o passo de hoje foi o óleo antecipado. Às vezes ela não é a porta, é vitrine, como já vimos, e o passo de hoje te salvou do corredor errado. Nos 2 casos você ganhou. Um porque aprendeu o som da dobradiça certa, outro porque aprendeu a reconhecer eco vazio. Maturidade é isso, escutar o corredor como quem leu a planta da casa. Estranho? Só até praticar. Depois, vira instinto. Talvez você esteja esperando um grande final, uma cena de luz cortando a madrugada e aplausos. Mas os finais que importam são silenciosos, porque são começos. Hoje não termina nada. Hoje inaugura um jeito diferente de terminar e começar os dias. Você fecha a noite com devolução e abre a manhã com presença. Você troca desculpas por critérios, urgências alheias por bordas saudáveis, vontade oscilante por obediência possível. E, sobretudo, você assume o pacto de não mentir para si. Quando errar, corrige curto. Quando cansar, descansa sem culpa. Quando temer, caminha mesmo assim, 1 metro por vez. Quero que você guarde uma cena definitiva. Corredor, penumbra, você e a porta. A mão direita na maçaneta. A esquerda no coração, só para lembrar que ele não precisa de aval para obedecer. Você gira. A madeira range de leve. Você dá um passo. O som muda. Mais um passo. O vão aparece. Você atravessa. Não houve trilha sonora grandiosa. Apenas a cadência da sua respiração e a fidelidade de um Deus que não abandona a gente que caminha. Do lado de dentro, a casa de amanhã. Simples, habitável. Com luz suficiente para o que importa agora. Não tudo. O suficiente. O suficiente basta. Faça então o compromisso mínimo que sela esta série. Escreva 3 linhas e cole na porta por onde você mais passa. Linha 1. Eu começo pequeno e sigo. Linha 2. Eu corrijo rápido e continuo. Linha 3.
Eu abro portas andando. Leia ao sair. Leia ao voltar. E se precisar de um gesto para marcar este instante, escolha um. Mensagem de reconciliação, doação silenciosa, desinstalar um gatilho, abrir a Bíblia antes da tela, preparar o trilho de amanhã. Você não precisa sentir coragem para honrar essas linhas. Precisa apenas honrá-las. A coragem costuma chegar atrasada 5 minutos, mas chega. Por fim, um pedido prático. Compartilhe este caminho com quem você ama e sabe que está parado na frente de uma porta há tempo demais. Não por propaganda, por misericórdia. Quem anda acompanhado tropeça menos. E se alguém te perguntar como você mudou, você não dirá que foi sorte, nem fórmula. Você contará a história de uma faísca, de uma bússola corrigida, de um teste honesto, de um giro simples, de sinais miúdos, de um revezamento amoroso, de uma constância protegida, de um amanhã preparado e de uma porta que abriu enquanto você andava. Se este conteúdo acendeu uma faísca, não deixe a casa escurecer de novo. Salve este vídeo agora para repetir amanhã na sua hora deslotada. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber o próximo passo assim que sair.